As células-tronco são retiradas do sangue do cordão umbilical no momento do parto da criança. Podem ser armazenadas e utilizadas para tratar doenças. São guardadas em bancos públicos ou privados. Mas quanto custa esse armazenamento? Para que servem as células-tronco? O uso é liberado e comprovado para quais situações? São tantas as boas e promissoras notícias para salvar quem precisa, mas precisamos saber o que é mito e o que é verdade. Abordaremos os limites éticos, as implicações jurídicas e, de forma sucinta, os dilemas morais e políticos desta questão. É no Fórum de hoje. Para debater o assunto, conosco Tiago Ramos, advogado de Direito Civil, Lenise Garcia, professora de Biologia Celular, e Renata Parca, técnica da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos da Anvisa. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no fórum. Acho que a gente podia começar do ponto zero, né, doutora Lenise? Podemos entregar já de cara o conceito de células-tronco? Sim, uma célula-tronco é uma célula a partir da qual vão surgir outras, né? Do tronco de uma árvore surgem vários galhos, né? Então, a célula-tronco, exatamente isso, ela permite a transformação em outras células, né? E isso vai acontecer durante o desenvolvimento da pessoa, de uma forma normal, e depois como que repondo, né, os nossos órgãos. O nosso organismo está constantemente sendo renovado, né? É a partir das células-tronco que nós temos no nosso organismo que, então, essas células vão sendo renovadas. As formas de coleta que existem hoje? Então, hoje existem vários tipos de fontes de células-tronco diferentes, né? Então, por exemplo, nós temos as células-tronco do sangue do cordão umbilical, e aí você coleta durante o parto esse sangue, as células-tronco do próprio cordão umbilical, células-tronco de polpa de dente de leite, que você, né, coleta durante a retirada do dente de leite do filho, célula-tronco de gordura, então você faz um procedimento cirúrgico, uma lipoaspiração, existem células-tronco, né, potencial fonte de células-tronco na gordura. Então, nós temos várias fontes de células-tronco. Que apresentam, né, qualidades diferentes? Apresentam qualidades e características diferenciadas. Então, a gente tem as células-tronco embrionárias, que vêm dos embriões, né, que estão armazenadas nas clínicas de fertilização in vitro. Então, nós temos essas fontes e as coletas, vamos dizer, vão variar dependendo do tipo de célula, né, tronco que se deseja ter, né? Então, essas questões normalmente são tratadas assim com muito cuidado por serem coisas novas, a ciência evoluindo, e a legislação tem sempre uma preocupação assim de o direito conseguir acompanhar essa evolução. Nós temos um cuidado especial sobre isso no Brasil. Por exemplo, a Constituição de 88 já tratava do tema, doutor? Não. A Constituição ela não previa, né, a célula-tronco, mas teve no STF um julgamento em 2008 da lei de bioética, né, de biossegurança. Então, naquele julgamento, na data, foi autorizado, então, o estudo em célula-tronco, justamente relativizando o conceito trazido pela Constituição da proteção à vida. Se estendeu, então, que o estudo pela célula-tronco seria, então, uma forma de garantir a vida. Essa coleta, ela é feita de forma individual, quer dizer, depende da intenção da pessoa de ter guardada esse material, ou existe uma preocupação do Estado também em ter isso, ter um banco, uma fonte? Então, temos principalmente dois tipos de bancos, né? Nós temos os bancos hoje privados, onde os pais ou a pessoa, a mulher, se for querer coletar o sangue de cordão para fins, para uso próprio, né, para uso do seu próprio filho, para o que a gente chama de fins autólogos, né, para uso próprio. Esses bancos privados existem hoje, nós temos 20 bancos privados no Brasil e a mãe, o casal vai lá que quer colher e ele vai estabelecer um contrato com esse banco, né, e ele faz a coleta desse sangue de cordão. Na prática, está valendo a pena? Então, a gente tem uma cartilha, a Anvisa tem uma cartilha, ela publica dados anualmente, além da cartilha, que mostram que, por exemplo, hoje, das 177 mil unidades que estão armazenadas nesses bancos de sangue de cordão privados, nós só tivemos a disponibilização
de 15 unidades. Então, desde a abertura desses bancos até 2015, que os nossos dados são de 2015, mostraram que a utilização do sangue de cordão, porque hoje, né, as células do sangue de cordão umbilical e placentário, elas só há o reconhecimento para uso no transplante, né, de células tronco-hematopoéticas, o transplante de medula óssea, né? Então, o uso reconhecido hoje é para este fim. É um investimento alto, né? Exatamente. Os outros usos são potencialidades que estão sendo pesquisadas, né? A professora Lenise pode falar melhor sobre isso. Então, sim, mostra que hoje, nos bancos privados, né, a utilização dessas células para fins de transplante é bastante reduzida. A nossa cartilha também, ela explica um pouquinho, né, vamos dizer assim, de algumas limitações na utilização do sangue de cordão umbilical, né, por esses bancos privados. Por quê? Porque muitas vezes a origem de uma determinada doença, uma leucemia, tem uma origem genética. E a célula que você armazena, o sangue que você está armazenando do seu próprio filho, tem, vamos dizer, aquele mesmo problema genético e está armazenado lá. Então, existem algumas limitações no uso do sangue de cordão por esses bancos que hoje são privados. Os bancos públicos, não. Os bancos públicos, existe, né, uma estratégia do Ministério da Saúde, coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer também, que é de fazer coletas de unidades de sangue, de cordão, em maternidades, né, já cadastradas, conhecidas, para você fazer a coleta do sangue de cordão, que não é aí para uso próprio, mas sim para você disponibilizar para qualquer paciente que está precisando e que tem compatibilidade para fazer esse transplante. Por que essa troca não existe entre todos os hospitais onde acontecem os partos? Todos os hospitais públicos? É difícil? Então, na verdade, tem que ter toda uma logística, né? Tem que ter uma capacitação de profissionais que vão fazer essa coleta. Então, existe uma logística que essa rede que foi estabelecida, a Rede Brasil Cord, tem para garantir a coleta, e também você tem um número limitado de, vamos dizer assim, não precisa colher todo o sangue de cordão, né? Você tem que atender a uma determinada variabilidade genética dentro do Brasil como um todo, então existe um plano para isso, e aí essas maternidades específicas que vão fazer essas coletas. Então, tudo isso, a gente, na Anvisa, nós temos uma regulamentação sanitária que estabelece critérios rígidos para a coleta, para o processamento do material, ele tem que passar por testes de controle de qualidade para a sua liberação. Então, essa logística tem que ser muito bem, vamos dizer, estruturada, né, para você ter um material de qualidade, né, que vai sair, tem que estar refrigerado, vai ser processado para ter um material de qualidade para ser disponibilizado para o transplante. Agora, doutora Lenise, hoje o custo-benefício para o armazenamento no esquema privado, a senhora diria que não seria interessante, mas sim, que não se sabe o que pode acontecer daqui a 20, 30, 40 anos, é mais uma aposta. Exatamente. Muito do que se fala em células-tronco é em vista da perspectiva futura, digamos assim, né? E eu acho que houve, para a população brasileira, né, uma colocação, um aumento muito grande de expectativa com relação à potencialidade das células-tronco. Isso aconteceu exatamente por causa do debate, tanto no Congresso como no Supremo Tribunal Federal, sobre as células-tronco embrionárias, né? Toda essa questão ética. Eu, particularmente, não acho ético usar a célula-tronco embrionária, né? Que você vai destruir um embrião que está numa clínica de fertilização para usar essas células-tronco. Por mais que o Supremo tenha autorizado, exatamente, você tem necessariamente que encerrar uma vida, eu não considero, né, que isso seja eticamente aceitável. Agora, um outro problema ético em torno desse debate foi justamente a questão da informação, né, da falta de veracidade na informação para as pessoas. Então, como se queria essa liberação, se colocou como se já houvesse muitas doenças sendo tratadas a partir de células-tronco embrionárias, né? Quando na verdade ainda não existe nenhuma, né? E as outras células-tronco, também as pessoas imaginam uma gama muito maior, né, de doenças. Isso existe na perspectiva, sem dúvida alguma, né? Hoje mesmo, antes de vir aqui, eu dei uma olhadinha, nos Estados Unidos eles têm um site muito fácil de ser consultado sobre os testes clínicos que estão em andamento, ou seja,
tratamentos que ainda não são públicos, que estão em fase de pesquisa, mas na pesquisa já na pessoa, né? E tem algum país já utilizando isso como tratamento? Então, nós temos em pesquisa 311 só nos Estados Unidos, né? 311 pesquisas em andamento com células-tronco de cordão, né? Então, a gente vê e nas mais variadas doenças, né? Mas isso ainda é uma perspectiva de futuro, né? Atualmente, autorizado a usar são poucos casos, né? São esses no Brasil, casos pessoal, de transplante de... Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas existe esse comércio de alguém vendendo, olha, o Alzheimer, o autismo, isso tudo pode ser... Existe, infelizmente existe, né? Principalmente países, por exemplo, a China, né? A gente tem outros países do Oriente que colocam como se aquilo já fosse um tratamento estabelecido e ainda não é. No Brasil, Quer dizer, a pessoa muitas vezes se arrisca indo lá. Né? No Brasil não teríamos isso? Não, no Brasil eu espero que... A nossa legislação nem permitiria. Controlando, não, mas... A comercialização é proibida, né? Tanto pela lei quanto pelas resoluções do CFM. Imagino que a Anvisa também tem alguma resolução que proíba a comercialização. Além de perder o dinheiro, perder né, o investimento e toda a esperança que se coloca nesse tratamento, pois pode evoluir para um tumor, né? Então, um dos grandes problemas da célula-tronco é justamente porque ela é pouco diferenciada. Quer dizer, isso é a grande vantagem dela, que ela pode se diferenciar naquela célula que você quer. Mas, ao mesmo tempo, por ser indiferenciada, ela pode se diferenciar numa célula que você não quer, né? Ou pode simplesmente se multiplicar de uma forma desordenada. É exatamente isso que acontece com as células embrionárias. Por isso que até hoje a gente não tem tratamento com célula-tronco embrionária, porque elas ainda estão muito no comecinho, né? Então, para eu pegar uma célula que mal acabou, né, de começar a se diferenciar e pensar que eu vou transformar isso num neurônio ou que eu vou transformar numa célula de fígado, é um processo muito longo. E eu não sei ainda quais são os fatores que vão propiciar essa modificação nas células, né? Então, a probabilidade dela se transformar num tumor, por exemplo, é muito grande. Quais são as doenças que hoje podem ser tratadas através desse banco? No Brasil, hoje, o tratamento que é reconhecido, que utiliza as células-tronco, é o transplante de medula óssea, né? O transplante de células progenitoras hematopoéticas. Os outros tratamentos estão todos como experimentais. O Conselho Federal de Medicina ainda não reconheceu nenhum tipo de terapia com células tronco humanas. No mundo, a Anvisa tem feito uma pesquisa, porque a gente tem uma proposta de regulamento, de registrar esse tipo de produtos de terapia celular. Nós temos cerca de 15 produtos aprovados, né? Principalmente para doenças, para cartilagem, alguns problemas, doenças cartilaginosas, né? Então, são pouquíssimas as terapias hoje aprovadas que podem ser utilizadas, já disponibilizadas para a população no mundo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Fórum. Voltamos com o programa Fórum e a discussão sobre a utilização de células-tronco em tratamentos. É um assunto que tem provocado muitos questionamentos éticos, morais e científicos. A versatilidade dessas células e a possibilidade de serem usadas em tratamentos de doenças degenerativas desafiam a fronteira das inovações técnico-científicas e dos limites éticos da pesquisa genética em seres humanos. Doutora Renata, quem vai ser beneficiado e de qual forma com essas informações que estão sendo guardadas nos bancos públicos? Então, toda a população que precisar, né, se submeter a um transplante pode ter acesso, na verdade, a esse sangue de cordão. Então, como a rede está estruturada, né, esses médicos que vão assistir o paciente vão fazer a solicitação, né, desse sangue de cordão. O que é importante é que o sangue de cordão, para ser transplantado, ele tem que ser um sangue compatível. Então, tem que ser feitos os testes de compatibilidade. Então, vai ver se dentro do sangue da pessoa que está precisando, existe algum nesse banco público que é compatível e que pode ser transplantado. Então, toda a população pode utilizar, se tiver algum problema que necessitar de um transplante, pode utilizar... A custo zero? A custo zero. Aonde se obtém mais informações sobre isso?
Então, o INCA, né, é o coordenador dessa rede e o Ministério da Saúde também, o Sistema Nacional de Transplantes, podem, no site do Ministério da Saúde, no site do INCA, a população pode ter acesso a essas informações de forma mais completa. Entendi. Doutora Lenise, eu vi há pouco essas informações de que os dentes de leite traziam muita informação genética, que era importante guardar. Tem gente que guarda em casa, numa caixinha de sapato. Serve para nada, né? Não, em casa, na caixinha de sapato, não serve para nada, porque não é a parte do osso do dente, que é a que se preserva numa caixinha de sapato, e essa polpa se que é perde interessante para isso. Tempo. A polpa se perde, porque a polpa é um tecido vivo, por isso justamente que interessa, né? Mas é possível também se utilizar, né, essa polpa dentária, por isso que as pessoas se animaram, né? Há vários grupos, inclusive lá na universidade há um grupo que trabalha com relação a isso, né, na universidade que eu dou aula, com a polpa dentária, com estudos, né, de células-tronco provenientes de polpa dentária. É um tecido muito, muito rico, né, e que, então, há essa possibilidade, né. Assim como a medula óssea, a gente deu no começo um pouco a explicação do que é uma célula-tronco, né. Então, a gente tem que pensar isso, por exemplo, quando eu quebro um osso, né, como que esse osso regenera? Né? Ele regenera exatamente a partir das células-tronco que nós temos ali dentro desse osso, né? Então, isso acontece no nosso organismo ao longo de toda a nossa vida, né? Eu costumo brincar que se nós não tivéssemos células-tronco nos vários tecidos, nós seríamos cheios de buraco, né? Então, o que a terapia celular faz é justamente pegar essas células que naturalmente vão estar envolvidas, né, na regeneração do organismo, e algumas outras, como as do cordão umbilical, que eu quase poderia dizer que são uma sobra daquelas células que serviram para a própria criança se formar, né? Então, a partir disso, fazer uma terapia diferente, né? Usando de uma forma um pouco diferente, com uma elaboração médica em cima disso, uma elaboração científica, uma célula que naturalmente não seria a que vai repor um tecido, para repor aquele tecido, né? Então, é mais ou menos tudo isso que é um verdadeiro quebra-cabeças de como que é a evolução de cada célula que tem que ser feito. Isso está muito no começo, né? É uma terapia muito promissora para o futuro, sem dúvida alguma, né? Mas ainda está muito no começo. E por isso que às vezes as pessoas se enganam, né? Porque se apresenta como aquilo que é perspectiva e que a gente não sabe se vai ser dentro de 5, 10, 30 anos, né? Como se fosse algo já existente, né? E aí que as pessoas às vezes investem errado, por exemplo, ao achar que guardando o cordão umbilical do seu filho vão ter N tratamentos já à disposição. Não, não é verdade. Muita coisa é em perspectiva. Quais foram as questões éticas discutidas com mais profundidade no âmbito jurídico, doutor? São justamente as limitações, né? As limitações éticas, as limitações das ações de todos os envolvidos na prática. Existem alguns bancos particulares que oferecem, muitas das vezes, seguros biológicos, né, para a família. Então, a família que tem ali um neófito, né, um recém-nascido, ele vê como uma possibilidade de assegurar uma vida longa, né, em caso ele tenha algum problema no futuro. E aí acontece o que a doutora falou no início, dessa discrepância dos inscritos, né, nos bancos privados e o resgate do material genético, né? Apenas 15 unidades, né, foram utilizadas. Então, é mais sobre essa limitação, né? Obviamente, o debate que teve no STF girou em torno do estudo científico, né? Então, seria mais a limitação ética do campo médico mesmo. A senhora acredita que com a existência do banco público deixa de fazer sentido o privado, ou é importante que a pessoa tenha a sua informação genética guardada também? Não, ter a sua informação genética pode ser interessante, quer dizer, a sua própria célula, para evitar uma rejeição, né, no momento, como todo transplante, né, tem problema de rejeição, utilizar uma outra célula pode trazer esse tipo de problema. Agora, como ela também já falou, né, se houver um problema genético, a célula que tem a mesma informação genética não vai resolver esse problema, né? E cada vez mais a ciência, a medicina vai conseguindo utilizar
outras células, sem ter o problema da rejeição, né? Então, eu penso que o banco público ele é muito mais inteligente, né? É um uso muito mais rápido dessas células, não tem que ficar um armazenamento, né, a perder de vista, digamos assim, né? Porque se a célula está lá disponível, ela é compatível, então uma pessoa vai poder utilizar, né? E depois, se essa pessoa, né, eventualmente fica doente, digamos, essa cujo cordão foi usado para ajudar outra pessoa, ela vai ter uma outra pessoa que o ajude, né? Então, é um sistema, eu diria até que mais generoso, né? Que você põe a sua célula à disposição de toda a população e você também vai poder usar, né, aquela célula que seja compatível e que vai te propiciar isso. Então, é muito mais inteligente, né? O banco público, muito mais econômico, né, ao alcance de todos e bem mais interessante, já que se consegue, né, ultrapassar esse problema no ser da própria pessoa. A senhora dizer que, no primeiro bloco, que existia um número interessante a se alcançar dessa quantidade de material. Não era de se pensar que quanto mais melhor, que você aí trabalha com uma diversidade maior? Como é que funciona isso? Então, existe uma estratégia na rede Brasil Cord exatamente para isso, né? Para esses bancos públicos se instalarem dentro do Brasil como um todo, né? E para atingir a variabilidade genética ideal, né? Porque o Brasil, a gente sabe que né, os brasileiros têm uma grande variabilidade genética. Então, foi feito um estudo, né, para a implantação desses bancos públicos exatamente para atingir todas as regiões do Brasil e de forma a atingir de forma melhor, mais otimizada essa variabilidade genética dos brasileiros. Essa questão da quantidade de material armazenado, ela está relacionada a uma questão custo-benefício? É caro se manter essas informações para o Estado? Então, se você for pegar mais ou menos, os custos são grandes se você for pensar que, como eu falei, a legislação é uma legislação bastante rigorosa que estabelece critérios para coleta, para o processamento dessas amostras, para testes de controle de qualidade. Então, essas células têm que passar por um teste de controle de qualidade, têm que fazer testes microbiológicos e elas são armazenadas em nitrogênio líquido, né? Então, e ficam armazenadas por ano. Então, esses custos são custos relativamente altos que o Estado realmente tem que bancar e anualmente. Se a gente for pegar a média dos bancos privados, né, eles cobram cerca de 5 mil somente para fazer coleta com taxas de manutenção que variam entre de 500 a R$1.000, né? Então, que seria a taxa de manutenção dessas amostras no nitrogênio líquido. Então, esses são os custos que o banco público tem exatamente para manter manter e assegurar a qualidade e a segurança desse material. Doutor Tiago, existem regras específicas para os bancos privados de armazenamento desse material genético ou o senhor acredita que as regras podem ser em cima do Código de Defesa do Consumidor, a relação entre o consumidor e essas empresas? Sim, seriam duas relações no caso, né? Do banco privado com os consumidores, né? Com aqueles que vão se utilizar do material genético. Então, realmente poderia ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que eles são prestadores de serviço. Agora, a parte técnica, né? Que é para manter o laboratório, isso já entraria nas normas técnicas das especificidades dos bancos privados, né? Saber a temperatura que ele deve funcionar e tal. Agora, caso haja algum descumprimento, aí ele poderia responder sim. Existem alguns pontos que o senhor acredita que tenham que ser tratados de uma forma diferenciada desde o surgimento desse tipo de comércio até os dias atuais? Sim, os pontos seriam justamente na comercialização e no destino do material, né? Para evitar a eugenia, né? A clonagem, né? Que o campo bioético tende a ser contra, né? Então, seriam essas limitações. Entendi. Bom, de uma forma geral, a senhora acredita que vale a pena a manutenção desse material e que a promessa de boas utilizações são
são fortes. A promessa, digamos, é grande, né? A gente não sabe como que vai se estabelecendo. E como já falamos aqui, principalmente o banco público, eu penso que é um investimento que vale a pena. O banco privado, para quem tem, né? E acha que vale a pena, né? Ter isso como uma reserva, uma garantia, desde que seja tudo dentro daquilo que realmente foi bem esclarecido, né? Ao cliente, eu penso que sim. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer alguma informação a mais para as pessoas que têm dúvidas, e as dúvidas são muitas sobre o tema. E o programa Fórum de hoje vai se encerrando. Nós falamos sobre a utilização de células-tronco, como são armazenadas em bancos públicos e privados e como a legislação regulamenta o uso. Estiveram conosco no programa Tiago Ramos, advogado de Direito Civil, Lenise Garcia, professora de Biologia Celular, e Renata Parca, técnica da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos da Anvisa. Para assistir a este e outros programas, acesse tvjustiça.jusc.br. Você também pode sugerir um tema para o fórum. É só enviar um e-mail para fórum@stf.jusc.br. Até o próximo programa.